pânico, alguém de vocês aí, ninguém aqui da sala tem esse problema, mas provavelmente vocês conhecem, até porque tem sido cada vez mais comum, e infelizmente, as pessoas com síndrome do pânico, principalmente nesse pós-pandemia, né? As pessoas lidando com o pânico, e talvez vocês tenham pacientes ou já tenham lidado na jornada profissional de vocês com pessoas que se deparam com esse tipo de situação, de viverem em pânico, de não conseguirem sair de casa, de não conseguirem falar com as pessoas, de não conseguirem nem olhar uma notícia na televisão ou olhar o celular, que já está assustada, já está com medo, já está ali no desespero, né? Então, esse aqui é um dos sintomas que a gente pode trazer hoje, porque é um sintoma extremamente comum. Não, ninguém aqui nessa sala lida com isso, tá, gente? São exemplos, tá? É só para vocês entenderem, porque aqui na sala ninguém tem isso. Mas é muito comum e vocês sabem disso, né? O quanto isso é uma realidade hoje. Depressão, então, nem se fala, né? Depressão, infelizmente, é uma realidade, às vezes está batendo na nossa porta e a gente não reconhece uma depressão, porque é difícil mesmo olhar para isso. É difícil a gente se reconhecer muitas vezes aquela pessoa que era extremamente disposta, que era animada, que estava disponível para tudo e que, de repente, está ali já sem ânimo, não tem vontade de levantar, não tem vontade de comer, não tem vontade de ir para lugar algum, não quer encontrar as pessoas. E essa é uma realidade, a depressão. Às vezes começa com um sintoma só, mas ao mesmo tempo, se você não olha para esse sintoma, quando ele começa, de repente você se depara com a realidade de já estar ali realmente muito doente, né? Um outro problema que tem atingido e que é consequência de não olhar para isso é a falta de dinheiro. É você não ter dinheiro ou viver endividado. Sabe aquelas pessoas que parece que não acabam, que o tempo todo está assim, resolve um problema, acontece outro. Ela termina de pagar um empréstimo, ela precisa pegar outro porque surgiu uma outra situação. Aí ela começa o mês, recebeu o salário, daqui 5 dias ela já não tem mais dinheiro e está tendo que lidar com aquela situação, aquela realidade, e aquilo vai consumindo, vai desgastando, né, a nossa vida, a nossa relação, e isso também hoje é uma realidade no nosso país. São dados, inclusive, né, das instituições que avaliam o endividamento do brasileiro hoje. O brasileiro já está com o IPEA, né, já identificou, os brasileiros eles estão com mais de 70% dos brasileiros estão endividados. Isso é uma realidade. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para nós e nos endividamos, inclusive, por causa de outras pessoas? E o endividamento também é um sintoma de que a nossa saúde emocional precisa ser olhada, né? O que mais que nós temos de sintoma? Nós temos, muitas vezes, a procrastinação. Quantas vezes a gente fica adiando fazer alguma coisa, tem que resolver uma situação, tem que falar com alguém, tem que fazer uma atividade, um trabalho, tem que cuidar de um problema e não consegue dar prioridade. Aí o guarda-roupa está desarrumado, tem 1 ano que você fala que vai tirar, vai pegar as roupas, vai doar e não olha. Né? Ou então tem que mexer em papel, em documento, e aquilo vai ficando. E isso acontece sem a gente perceber. Quando nós menos esperamos, de repente, nós começamos a empurrar para depois, para amanhã, para o mês que vem, no próximo feriado, e aí você começa um curso e não termina, você começa a fazer uma coisa, não faz, não adianta, você, de repente, começa a fazer, daqui a pouco você para e vai fazer outra, e nunca consegue terminar o que começa. Então, isso são sintomas que pode ser que não esteja presente em vocês, mas que provavelmente vocês conhecem alguém, um colega do setor do lado, né? Outra pessoa da equipe, alguém na sua casa, não é você, tá certo? Necessariamente. Mas se alguém estiver se identificando aqui também, não fique constrangido. Oi? Se alguém estiver identificando, né? De repente, vai... Agora, ô Rosa, a Glaucia aqui. Em relação a isso que você está falando, eu acho que também falta muito conhecimento, né? De uma forma geral. Porque hoje é do ser humano essa busca, né? De querer algo mais para você. E aí você acaba colocando uma perna onde não alcança, né? E aí você vai se endividando, né?
Então, mas isso tudo tem uma razão, né? E a gente vai entender um pouquinho mais para frente por que isso acontece. Por que a gente... O endividamento é somente uma evidência, um sintoma, um sinal de questões ligadas às emoções. Então, é só falta de conhecimento? É falta de conhecimento, mas não do conhecimento propriamente. Vai um pouco além disso, Glaucia, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que vocês precisam realmente conhecer para entender por que vocês estão eventualmente lidando com situações desse tipo na vida de vocês, né? E como é que vocês podem olhar para tudo isso e realmente entender e se ajudarem a entender o que está acontecendo por trás disso tudo. Vai muito além do conhecimento propriamente, mas vai entrar no que nós chamamos de autoconhecimento. E aí é que a gente vai entrar aqui, né? Mas para eu não me antecipar em relação a algo que eu vou trazer já para vocês, então eu vou passar essa parte aqui de alguns sintomas para que vocês entendam que tudo isso que muitas vezes a gente entende, por exemplo, a procrastinação, às vezes a gente entende por preguiça, às vezes a gente entende porque a pessoa é enrolada, porque a pessoa não consegue dar conta de fazer, e aí a gente não entende que isso aqui nada mais é do que também um sintoma que está ligado exatamente à saúde emocional, ou a não estar olhando para essa saúde emocional, certo? Um outro sintoma que acontece muito é a dependência emocional. Dependência emocional é um sintoma bastante presente nos dias de hoje. O que seria a dependência emocional? A dependência emocional ela é caracterizada por influência, por interferência no nosso processo de decisão e de escolha pessoal. Ou seja, quando eu faço alguma coisa que eu gostaria, quando eu faço alguma coisa que eu não gostaria de fazer, mas eu faço apenas porque se eu não fizer, eu vou deixar a minha mãe triste, eu vou deixar o meu marido triste, o meu filho triste, eu vou deixar alguém magoado comigo, alguém chateado comigo, o meu chefe, né? Eu não quero fazer aquilo até me gera desconforto, eu realmente queria fazer diferente, de outra forma, mas se eu fizer, eu vou deixar as pessoas que estão ao meu redor e que normalmente estão mais ligadas e mais conectadas a mim, de alguma forma chateadas ou tristes ou decepcionadas comigo. Ou ainda, quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu queria fazer para não magoar também essas pessoas, né? Então, a dependência emocional é a interferência que a minha decisão sofre em razão de querer agradar ou de não querer desagradar a alguém que está próximo de mim. E isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Tem gente que deixa de, sei lá, vai ter uma festa de aniversário e ela quer ir para uma festa de aniversário, mas porque a irmã não vai, ou porque o marido não vai, ou porque o filho não vai, ela não vai. Ou o contrário, ela não quer sair para algum lugar, quer ficar em casa, quer estar descansando, mas porque a pessoa insistiu, convidou e aí não quer desagradar, então vai. Né? Então, isso é muito comum também de acontecer. E talvez você pense assim, mas é uma vizinha só, ou então... Não, gente, isso aqui é muito sério. A gente meio que se acostumou a achar que a gente pode abrir mão daquilo que nós queremos, né? Daquilo que é importante para nós, para agradar as outras pessoas. E isso também é um sintoma de ações que já evidenciam o quanto nós estamos doentes emocionalmente. Porque quando a vontade de alguém prevalece sobre a minha vontade, sobre o meu desejo, ou eu faço alguma coisa porque eu não quero desagradar alguém, né? E aqui eu vou falar coisas assim vou trazer exemplos assim bem, em alguns momentos pode ser que vocês fiquem um pouquinho chocadas, mas a intenção é essa mesmo, é fazer vocês perceberem quando que muitas vezes a gente faz isso aqui sem perceber, né? Que eu teria que acompanhar a minha mãe no médico, mas só que nesse dia, eu vou acompanhar minha mãe no médico, mas só que nesse dia aqui eu tinha programado, tirei o meu dia de folga e eu queria resolver várias coisas minhas que estão pendentes, mas puxa, é a minha mãe, né? Então,
Como é que eu vou dizer que eu não vou acompanhar minha mãe ao médico, sendo que, porque eu tenho coisas minhas para fazer? Minhas coisas esperam. Minhas coisas esperam, porque eu não quero desagradar minha mãe, não quero desagradar meus irmãos, dizer que eu não estou disponível, né? Ou então, quando o meu filho está me pedindo alguma coisa e naquele momento eu queria mesmo comprar, era um outro negócio para mim que fazia tempo que eu estou precisando, estou querendo comprar, mas, puxa, meu filho está pedindo aquele brinquedo, aquela roupa nova, né? Ou então vai ter o aniversário do meu filho e eu vou ter que escolher, ou eu faço o aniversário, a festinha de aniversário do meu filho, ou então eu compro, eu faço uma viagem que eu estava querendo fazer, mas eu vou pegar o dinheiro das minhas férias, eu vou deixar de fazer o aniversário do meu filho? Não, né? Vou fazer o aniversário do meu filho, mas minhas viagens, minhas férias esperam, né? E aí? De novo, você deixando de fazer uma coisa que você queria para não desagradar alguém. E às vezes nem é o seu filho que você não quer desagradar, porque às vezes seu filho nem está aí para o aniversário. Se você fizer um bolinho e cantar os parabéns com o cachorro quente com os amigos dele, ele fica feliz da vida. Mas tem outras pessoas envolvidas, né? Aí no processo, é a família, são outras pessoas, e aí você vai assim aos pouquinhos. Eu trouxe alguns exemplos assim daqueles que é do tipo de fazer vocês pensarem mesmo a respeito disso. Para quê? Para vocês entenderem o quanto essa dependência emocional interfere na vida da gente, né? No relacionamento conjugal, também. Também. Quantas vezes a gente tá lá assistindo, eu vou falar uma coisa simples mesmo, até, né? Você quer comer uma massa, quer sair com seu marido, enfim, com a pessoa com quem você se relaciona, vai lá, quer comer uma massa, mas a pessoa quer comer um churrasco. Aí você, tá, então tudo bem, vai lá, vamos comer um churrasco. Da outra vez, a pessoa quer comer outra coisa. E assim vai, você sempre vai abrindo mão, porque você não quer desagradar, e aí nisso você vai cedendo, né? Cedendo, cedendo. Isso pode parecer tão assim, tão, como que eu posso dizer assim? Gente, depois do Covid, tem palavras que somem da minha mente, tá? Então a palavra está aqui e ela vai sair. Sim, assim, simbólico, né? Não tem nenhuma. Que nada, isso é bobagem. É uma bobagem, né? Mas vai juntando um monte de bobagem. Vai juntando na tua vida quantas coisas você deixou de abrir mão. Eu conheço pessoas que já deixaram de casar para não deixar o pai e a mãe sozinhos em casa. Eu conheço pessoas que deixaram a sua casa para ir morar com o pai e com a mãe, porque para não deixar sozinho, né? Eu conheço muitas histórias que eu atendo todos os dias aqui. Pessoas que deixaram a sua carreira, pessoas que deixaram a sua família, pessoas que deixaram a sua vida para não desagradar alguém ou para agradar alguém. Certo? Isso é o que nós chamamos de dependência emocional. E isso está destruindo muita gente.